Olá, crianças, estamos nos preparando para mais uma etapa, de provas parciais que irão acontecer no final do mês, agora em outubro, certo? Então, nós estamos na unidade 4, o Sol e os seres humanos, o Sol e os seres humanos. Vamos fazer revisão do capítulo 1 e darmos continuidade ao capítulo 2, que fala do calor nos objetos e nos seres vivos, tá certo? Aqui nós temos o nosso grande astro, que nos proporciona luz e calor durante o dia, certo? O Sol, estrela, nossa estrela. Então, a importância do Sol em nossa vida. O Sol é a principal fonte de luz e calor no nosso planeta, E o nosso planeta, como se chama, crianças? Planeta Terra, Então, ele proporciona quantidade adequada de luz e calor aos seres vivos. Sem o calor do Sol, a Terra seria muito fria e seria quase impossível a existência das formas de vida que conhecemos hoje. O Sol também é muito importante para as plantas, Então, a luz solar faz com que as plantas produzam seu próprio elemento, é um dos componentes, para a realização da fotossíntese, por meio de um processo chamado fotossíntese. Esse processo da fotossíntese, nós sabemos, nós estudamos que é onde a planta garante o crescimento, seu crescimento, fortalecida, com o seu alimento produzido por ela mesma. Então, é o conteúdo que vocês puderam acompanhar no nosso livro da página 121. Aqui nós temos o nosso sistema solar, e os seus planetas que compõem o sistema solar, em volta do Sol, o astro, nosso astro. Sistema solar é o conjunto de planetas, asteroides e cometas que giram em volta dele, do Sol, o grande astro. Então, nós temos aqui o Sol, nós temos Vênus, Mercúrio, que é o mais próximo do Sol, portanto, o mais quente. Nós temos a Terra, o nosso planeta, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, Então, são os planetas que compõem o sistema solar. São eles que ficam em volta, do Sol. Eles giram em torno do Sol. Além de regular nosso relógio biológico, ele aí todo animado, a luz do Sol estimula a produção da vitamina C, em nosso organismo. A vitamina C auxilia na absorção de cálcio, que é essencial para o crescimento, pois atua na formação de ossos e dentes e também nos ajudam a ganhar mais força muscular. Olha a importância da vitamina D, gente, no crescimento, na formação dos ossos, para os ossos ficarem mais fortes, e nos próprios dentinhos. Eu vou daqui a pouco dar algumas sugestões de alimentos que tem também a vitamina D, além da própria luz do Sol, que nós sabemos também que não é a qualquer hora que nós devemos receber essa luz do Sol, que essa luz é aconselhável em torno de 10 a 15 minutos e no horário até 10 horas da manhã, Passando desse horário, aí já não é mais recomendável. Então, produzimos vitamina D quando deixamos nossa pele exposta à luz solar, certo? O tempo necessário de exposição ao Sol é entre 15 e 20 minutos diário, mas dependendo das características físicas de cada um, Depende das características físicas de cada um. Se não nos expusermos à luz do Sol, pelo tempo diário necessário, nosso organismo não produzirá quantidade suficiente de vitamina D
que é para fortalecer músculos, ossos, dentes, né? O cálcio, né? Necessário. Então, por conta disso, alguns alimentos são muito importantes, certo? Então, vamos ver aqui. Além da produção por ação da luz solar, a vitamina D também pode ser obtida pela alimentação. Essa vitamina pode ser encontrada em vários alimentos, como ovos, fígado, leite, queijo e cogumelos. Aqui nós temos exemplo, né, de atum também, sardinhas, margarinas também, cogumelo, leite, ovos, fígado, né, que foi citado anteriormente. Isso também você pode acompanhar no nosso livro da página 125. As sombras crescem e diminuem. Percebam o item A, B e C. No item A, nós estamos falando do amanhecer, né? O Sol está em uma posição mais baixa, ó, ele está mais baixo, estão vendo ele baixo aqui? Então, a luz atinge a casa em inclinação mais baixa, alongando a sombra. Estão vendo que a sombra ela está bem para frente e alongada, né? Então, mas quando é no meio-dia, ele já está no ponto mais acima da casa. Olha só onde ele está, né? No B, está mais em cima da casa, projetando uma sombra em linha reta, que resulta em uma sombra curta. Olha só como a sombra é bem curtinha, né? Durante o meio-dia. Está no meio da casa, no meio do teto, né? Então, a nascer, nós temos o entardecer. O Sol está novamente na posição mais inclinada, formando novamente uma sombra mais alongada. Só que vocês perceberam que a diferença é que de manhã ele está atrás e durante o entardecer ele já está mais de lado, né, da casa. Posições diferentes. Vamos ver aqui. Vamos falar agora da página 134, também acompanhando o livrinho aí, página 134. Nós temos o calor nos objetos e nos seres vivos. Nós fizemos alguma atividade em sala de aula, onde as crianças tiveram o contato com objetos de diferentes materiais, né? E tiveram as possibilidades de fazer as observações necessárias, né? De quanto tempo, qual objeto que esquentava mais, qual que esfriava com mais rápido, né? Toda essa observação foi feita. Então, aqui nós temos um ambiente, né? Nós temos um mapa no Brasil, nós sabemos que no mapa do Brasil, essa parte amarela aqui indica que é o tempo quente, né? Então, essa área aqui é a mais voltada para o Nordeste. Nós sabemos que no Centro-Oeste o clima é bem mais frio do que na parte do Nordeste, né? Geralmente por lá chove, né? Como a própria imagem está indicando, certo? E o que é necessário quando esse sol está quente, né? Ou se não está sol quente, está nublado, né? Mas o tempo está quente, então é necessário que se beba bastante água para se hidratar. E outra coisa aconselhável em dia de sol é você usar roupas claras e leves, né? Para evitar o calor em excesso. Nós sabemos também que, dependendo do ambiente que você vive, no local que você vive, ele pode ser muito quente, onde você usa pouca roupa, cor clara, né? E existem locais mais frios, né? Então, esses locais mais frios requer o quê? Que você tenha mais cuidado com sua pele. Também, no sentido de se proteger e usar agasalhos, né? Peças que possam lhe aquecer. Aqui nós temos crianças brincando em um ambiente natural, né? Um ambiente
de verde, de natureza, relacionada à natureza, e elas estão agasalhadas, usam botas, usam chale, usam roupas de mangas compridas, e um material que com certeza é um material apropriado para aquecer o corpinho delas, certo? No ambiente, já que elas estão aparentemente muito felizes. Então, na página 136, vocês podem observar também, na página 136 do livro de vocês, o sol que nos aquece, o calor nos objetos e nos seres vivos. Nós entendemos, nós estudamos que durante o dia, né, o nosso corpo entende que tem que estar esperto, tem que ter energia, tem que ter pique total para as brincadeiras, né? E nesse tempo de sol é o tempo que se aproveita bastante para brincar em locais abertos, né? Em locais externos da casa, né? Locais fora, brincadeiras fora do ambiente de dentro de casa, né? Ao ar livre. O sol nos proporciona isso. Então, o sol é a maior fonte de luz e calor. A luz eliminada por ele aquece o nosso planeta em diferentes intensidades. Em algumas épocas do ano, a luz solar é menos intensa e não sentimos tanto o calor. Em outras épocas do ano, a luz solar chega a nós com mais intensidade e nos sentimos com mais calor. Isso nós temos o nosso inverno aqui, no nosso Ceará, né? Nós temos o período do inverno e o período do verão. O período do verão é um período muito quente. Então, aqui nós temos o que eu falei no início quando eu comecei a falar, né, sobre os objetos que são aquecidos pelo sol. Então, o sol aquece todos os materiais da mesma forma? Será, hein? As crianças do segundo ano fizeram essa observação, né? Nós colocamos no nosso campo, no campo da escola, alguns objetos de plástico, de papel, de tecido, né? E podemos observar que não, né? Que não é bem assim, eles não são aquecidos da mesma forma, não. Os objetos à nossa volta também são aquecidos de maneira diferente. Alguns se aquecem e se esfriam muito mais rapidamente que outros, mas isso depende do material que ele é feito, certo? Depende do material que ele é feito. Então, nós vamos ter aqui alguns exemplos de objetos que esquentam e esfriam rapidamente e alguns materiais que demoram mais para esquentar e esfriar. Então, que esquentam e esfriam rapidamente, nós temos o ouro, o ferro, o alumínio e a prata. Isso daí você pode acompanhar na nossa página 142, certo? E os materiais que demoram mais a esquentar, nós temos aqui o cortiço, plástico, borracha e tecido. Vamos realizar juntinho comigo agora uma atividade da página da nossa ficha, página 84 a 87, tá certo? Então, vocês vão numerar de 1 a 10 a sequência em que essas cenas acontecem. Como são as formações das nuvens, quando começa a chover, né? E quando realmente a chuva cai, depois que cai, o arco-íris, né? Essa sequência. Então, a primeira imagem aqui nós temos o quê? Toda a nuvem, né, cheinha e escura. Significa o quê? Que o tempo está sendo preparado para a chuva. Em seguida, nós já vimos a chuva. E logo depois da chuva, as nuvens começam a clarear, o sol a aparecer e o lindo arco-íris aparece. Então, a sequência vocês têm aí, a sequência que vocês têm, o desenho que vocês têm são 3 desenhos, um abaixo do outro, né? Eu creio que eu vou só confirmar, gente, é um abaixo do outro. Então, primeiro você vai colocar o número 2, que a sequência do livro de vocês é essa. Depois você vai colocar primeiro 2,
depois o 1 e por último o 3, né? Quando a chuva está menos, o sol aparecendo e o arco-íris também. Na página 85, vocês vão desenhar o sol. Olha só, a casa do cachorro da Antônia está no quintal. De acordo com a sombra que você está vendo e com o que você estudou, desenhe e pinte o sol que está faltando na imagem abaixo. Então, nós estudamos na página 132 do nosso livro, né, nós tínhamos justamente as imagens. Então, esse período aqui é um período. Que período a gente pode identificar? Esse período aí é o entardecer, né? A sombra está mais voltada para a lateral, né? Então, é o entardecer, né? A sombra está mais para cá. Se fosse um período do amanhecer, a sombra estaria mais para frente, né? Como nós estudamos na página 132. E se fosse ao meio-dia, nós teríamos uma sombra curta aqui em volta, né? Mas como nós temos aqui uma sombra para a lateral, nós temos aqui, nós vamos desenhar o sol que está já entardecendo, né? Ao entardecer. Faça um sol bem bonito e façam um belo colorido, tá certo? Então, nós estudamos esse conteúdo e agora nós vamos descobrir, né, as sombras dos animais. Vamos colocar o nome dos animais. Aqui nós temos o leão, nós temos uma girafa, nós temos o rinoceronte, nós temos um jacaré, o camelo e o elefante, né? E aí, criança, vocês estão estudando, estão com alguma dificuldade, só reforçando que nós teremos as provas no final de outubro. O conteúdo da prova é a unidade, o capítulo 1 da unidade 4, né, justamente sobre o sol e seres vivos, sol e saúde. Nós vamos falar um pouquinho do sol, do planeta, né? Nós acabamos de estudar os planetas. Você sabe que o nosso planeta é o planeta Terra, que o sol é uma fonte de luz e calor, né? Que sem o sol o nosso planeta seria frio, que as pessoas possivelmente não resistiriam ao frio, né? Tanto é que nós estudamos que para viver em ambientes frios, nós sabemos que existem as roupas adequadas, né? Tanto para o ambiente frio como para o ambiente de calor. Nós estudamos que o ambiente de calor nós temos que usar roupas leves, nós temos que nos hidratar bastante, beber bastante água, bastante sucos, né? Que o sol entre 10 e 16 horas não é aconselhável para você estar exposto, que você obtenha a vitamina D, né, do sol, da luz do sol, em torno de 10 a 15 minutos diários, né, dependendo do organismo de cada pessoa. Então, eu finalizo mais uma aula de ciência. Estudem, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo.